Olá, seja bem-vindo ao Vamos Automatizar. Eu sou o Cláudio Balbino e no vídeo de hoje eu vou mostrar como você pode criar documentos utilizando um template do Google Docs. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreva aí no canal e ative o sininho para ser lembrado sempre que tiver um novo conteúdo. Então vamos lá, vamos ao que interessa? Vamos automatizar? Esse é o nosso workflow. Então, primeiro nó aqui, definir um cron, né, que ele vai rodar toda hora cheia. O segundo nó, eu vou então ler o que tem na minha planilha, essa planilha aqui, é bem simples, o número do orçamento, que eu vou estar simulando, né, em vídeo um orçamento, nome, tipo de serviço e o valor. E na última coluna aqui de enviado, eu vou marcar como sim, assim que for enviado o e-mail. Então, eu vou abrir o primeiro nó, e para todos eles eu vou ter que fazer sempre a mesma coisa, né? Então, definir o método de autenticação, então o auth2. Seleciono aqui a minha credencial, né, já criei, se não tiver, você pode criar aqui, ou ir ali no menu da lateral esquerda e criar também na opção de credenciais. Seleciono aqui o Resource Sheet, Operation Read, informo aqui o Split Sheet ID, que você obtém pegando então o conjunto de caracteres entre as duas últimas barras, via esse conjunto de caracteres, cola ele aqui. E aí, por default, ele traz como range do A ao F, a minha planilha vai do A ao E, eu vou manter, então fique atento, se sua planilha for maior, você precisa atualizar então o range, e os demais campos não precisa alterar. Importante, sempre que for usar aqui o nó do Sheet, Google Sheet, adicionar então essa opção aqui, ó, Format Value, para que ele traga os valores formatados. Muito importante quando você trabalha com valores, né, com casas decimais e data. Importante adicionar essa opção, clica aqui, na opção, seleciona o Format Value. Nosso terceiro nó é o if, então eu vou buscar os registros que estão na minha planilha, onde a coluna aqui, o campo enviado, esteja vazio. Então eu vou pegar o enviado, né, ele seja vazio, is empty. O nó seguinte, eu vou adicionar aqui um item lists, esse é o nome desse nó, e aqui eu configurei ele da seguinte maneira, eu limitei ele a um item, ele vai pegar o primeiro item que passar lá pelo meu nó if. Por que é que eu tive que fazer isso? Porque ainda no, no N8N, quando você, para você obter lá o link, né, de um documento que está no Drive, que é o nosso caso aqui, ele traz por default o nome do arquivo como export, e eu preciso alterar, né? Eu precisei adicionar um nó, eu vou abrir, vou mostrar aqui à frente, né? Que é um nó de function, alterar o nome, então tem que usar um código aqui de JavaScript, eu vou mostrar depois para vocês, para poder alterar ele. E ele altera apenas uma, então se eu tiver vários registros aqui, ele só vai alterar o primeiro e os demais ele mantém. Então, a alternativa que eu encontrei aqui foi limitar o número de itens, passam aqui então por esse nó, e adicionar aqui ao final um loop, né, para garantir que todos eles sejam enviados, independente da quantidade que você. O próximo nó eu vou então copiar o template, é esse documento aqui, Google Docs, e vou adicionar ele nessa pasta aqui de gerar e enviar PDF. Então, vou mostrar ele então como que eu faço isso. Então eu vou copiar esse documento, Google Docs, eu preciso então pegar o ID dele. Antes, então, eu faço toda a parte de seleção lá
de método de autenticação e seleciono a minha credencial. Em Resource, em Format File. Operation Copy, eu vou copiar, né? Então, vou copiar aquele arquivo, preciso pegar o ID dele. Como que eu pego o ID dele? É o conjunto de caracteres entre as duas últimas barras, assim como ocorre lá no Sheets, né? Copio esse conjunto de caracteres e colo ele aqui. E adiciono duas opções. A primeira, que é onde eu vou dar um nome para esse arquivo, e a segunda, que é o parents, que é onde eu vou colocar esse arquivo, qual é a pasta. Então, primeiro aqui, o file. Eu defino aqui uma parte fixa, né, proposta, e um variável, que é o número, que eu vou buscar lá no if. Então, vem aqui no if, nodes, if, output, data, JSON, e seleciono aqui, ó, número. Então, isso vai ser uma informação variável. E o parents, então, eu venho aqui, pego o ID dessa pasta, que é o conjunto de caracteres após a última barra aqui, depois do folders. Então, você copia esse conjunto de caracteres e cola aqui em parents. E aí está feita a configuração. Então, é copiar o template para a pasta específica. Com essa cópia do template na pasta específica, eu vou atualizar esse documento. Então, eu vou utilizar um nó do Google Docs. E eu vou atualizar, vou substituir, né, os campos onde eu defini um nome, coloquei entre chaves duplas, né, no início e no final. Eu vou substituir, então, esse texto pelo nome novo, né, que ele vem lá da nossa planilha. Então, o primeiro passo aqui, já feito a credencial, você vai definir resource como document, operation update, vai atualizar então aquele documento que acabou de criar, e vai informar qual que é o documento. Então, você vem aqui, que é o documento que nós criamos, né? Colocamos na pasta, tirar e enviar PDF. Então, eu venho aqui em input data, JSON, e seleciono aqui o ID daquele documento. Feito isso, eu vou adicionar algumas ações. Eu vou adicionar 4 ações que são relacionadas a cada um dos campos que eu vou substituir, né? Então, eu defino aqui como objeto texto, action, eu vou então localizar e substituir o texto antigo, que é isso aqui que eu defini, né, entre chaves aqui, number, pelo novo texto, que é o número, né? Então, eu vou lá, eu nó if, seleciono data, JSON, e seleciono aqui o número. E eu faço isso para cada um dos 4 campos, que é o número da minha proposta, o número da proposta, o nome do cliente, o nome do serviço e o valor. E seleciono em cada um desses itens, né, o match case, tá? Selecionado. Na sequência, eu compartilho, né, então, esse documento para que a pessoa que eu vou enviar ela consiga visualizar o PDF. Né? Então, eu faço lá a autenticação, defino a minha credencial, seleciono em Resource como File, Operation Share, então vou compartilhar o arquivo. Né? Então, qual o arquivo? Né? E o arquivo vem aqui em Update, Current Node, Input Data e o ID. Tono ele, o documento que eu acabei de compartilhar, né? Que eu acabei de atualizar, desculpa. Em permissão, eu vou definir como leitor, né? Reader, e type anyone. Todo mundo que tiver, então, o link, no caso aqui o e-mail, não, o arquivo vai conseguir visualizar. Depois que eu compartilhei o documento, que está lá na minha pasta do Drive, que eu criei e atualizei, eu pego o link de exportação
PDF e adiciono ele aqui no nó HTTP request. Então, eu copiei o URL e obtive então a URL de exportação, tá? Então eu obtive essa informação, eu copiei ela aqui e o que eu vou alterar? Vou alterar somente o ID, e o ID eu vou pegar ele lá no nó, no nó que eu utilizei, né, do Docs, copiar template para a pasta específica. Então você vem aqui, copiar template para a pasta específica, data, JSON, seleciona o ID. São dados variáveis, os demais ele é fixo. Mas como eu vou estar disponibilizando o código desse workflow, tá? Então essa informação você vai obter lá, não precisa se preocupar com ela, tá? Defino aqui em response format file e em binário a propriedade dos dados, né? Você digita aqui a data, tá? Digita como data. Os demais campos não precisa alterar. No nó function, então eu vou adicionar aqui um código, tá? Um código JavaScript, que tem aqui ó, essa estrutura, que também vai estar disponível, então não precisa se preocupar com ela. Eu só adicionei ela aqui, né? Então eu vou alterar o nome do arquivo que vem lá do HTTP request para que ele seja igual ao nome que eu defini lá no nó copiar template para a pasta específica e adicionei .pdf. Tá? Também não precisa se preocupar que ele vai estar lá no nosso no código desse workflow. Tá? Vendo aqui, ó, ele alterou. Eu coloco pelo nome da proposta, né? E o número aqui, ó. Vou só abrir aqui no HTTP request para mostrar. Ele sai no binário como export. Então você precisa usar o nó function para alterar o nome do arquivo. Só que ele altera uma única vez na execução. Então por isso que eu adicionei lá um limite, né? No item list e adicionei também ao final um looping. Depois que eu alterei então o nome do arquivo, eu vou enviar então esse documento, né, PDF, usando aqui o nó do Gmail, definindo então o resource como message, operation send, enviar, o nome, né, o título da mensagem, proposta comercial, que é o dado fixo, e adicionei o número, né, pegando lá no nó if. Nó if, put, data, pego o número. Como eu fiz em outras já situações aqui, em nós anteriores. Defino a mensagem da mesma maneira, né? Defino aqui um texto fixo e adiciono algumas variáveis. No caso aqui, o nome e o do cliente e o nome do serviço que está sendo executado, né? Será executado, né? Pelo orçamento. Eu vou lá também no nó if. Mostrei no anterior. Adiciono o e-mail, né? Adiciono o e-mail para, né? Aqui no meu caso, estou usando dado fixo para mim mesmo, vídeo, mas um dado variável. E em anexo, attachments, você informa aqui como data, que é a informação que vem lá do nó HTTP request, mas que, com o nome renomeado pelo nó function, né, como eu já mostrei. E já quase chegando aqui ao final, eu vou incluir o sim, né, então lá na coluna enviado. Para isso eu utilizo o nó set. O nó set nós vamos adicionar dois valores. O primeiro, que é o da coluna enviado, eu vou informar como valor sim. E um segundo valor, que é o nosso campo-chave. Eu coloquei a coluna número, aí eu vou buscar o dado variável, né? Lá no nó hífen. De novo, né? Eu vou lá no nó hífen, seleciono ele, output data, JSON, seleciono aqui o número. Número.
E no último nó, eu vou fazer o update do cheat, então, com essa informação de sim na coluna enviada. Ele aqui, você pode copiar, duplicar o primeiro nó lá do cheat, né, e altera aqui, ó, a operação, mas pode manter igual, e coloca aqui em key o nome, né, da coluna, que é o número que nós informamos no nó anterior do set. Como eu falei, né, para você duplicar, você vem aqui, ó, duplica o nó. E aí só altera. Só altera o tipo de operação para não ter que ficar configurando, né, todos os demais campos. Você duplica ele leva ele lá para o final e só muda o tipo de operação aqui, ó, e altera o key. E aí, como eu já mencionei, liga o nó, né, a saída do nó atualizar a planilha, para o primeiro nó do cheat ali, que é onde ele vai ler, né, o que está na planilha. Tá? Para que ele faça o quê? Primeiro ele vai rodar, né, e vai selecionar apenas o primeiro lá que passou pelo if, né, primeira condição, vai nomear esse arquivo, vai enviar, e o segundo ele vai fazer a mesma coisa. E para situações onde ele não atende, né, a condição de verdadeiro, ele vem aqui para esse nó aqui que eu adiciono, que é o no operation, operation, e aqui ele termina. E adicionalmente aqui nesse nosso workflow, eu adicionei o, o nó error trigger, e ele para que eu possa receber mensagens no meu e-mail caso ocorra algum erro na execução do workflow. Isso aqui é válido para você adicionar em todos os seus workflows. Uma boa prática. Né? Eu adicionei, então, o meu nó do Gmail, né? Uma mensagem, operação send. Coloquei aqui o título, que é o nome, então, do workflow. Ele vai nomear. E aqui na mensagem, eu defini aqui por padrão, né, essas informações, o workflow, o erro, o último nó executado e a URL de execução, a URL do workflow. Né. Esse E aqui é importante alterar também o e-mail, tá? Para onde vai. No caso meu aqui tá, vamos automatizar @gmail. Então altera aí para eu não ficar recebendo os seus erros aí. Né? A necessidade de alterar o teu e-mail. Esse esse fluxo, né? Eu obtive no próprio site do N8N, tá? Então eu customizei ele, né? Para minha necessidade e adiciono ele então agora em todos os meus workflows. Caso tenha algum erro que pode acontecer, recebe uma mensagem e toma as ações aí nesse. Então vamos lá? Vamos então executar. Eu já tenho dois aqui, já tinha executado, né, para começar. Então eu vou executar ele novamente e vamos ver aqui como é que fica lá os arquivos, tá? Eu vou receber dois e-mails, esses dois registros que estão na planilha do Sheet. Eu vou executar, ele vai sair dois itens aqui, ó, no hífen, vai passar um aqui a primeira vez, vai alterar o nome, vai mandar, e aí ele já mandou o segundo. Ó. Já mandou o segundo, já alterou, e depois no loop ele morre aqui, ó. Ele sai aqui no sem operações. Então vamos ver lá na nossa pasta. Então ele já criou a proposta 97 e 98, atualizou aqui no sheet e mandou aqui, ó. Vamos ver 97 aqui, ó. Mandou 97 com o corpo da mensagem já atualizado e com o documento aqui. Vamos ver ele aqui. Atualizado, né, do João da Silva, automação de processos, o valor, alterou o número da proposta aqui. Bom, pessoal, espero que o vídeo tenha sido útil, que você tenha gostado.
caso de uso que você pode aplicar em diferentes situações para gerar qualquer tipo de documento. No meu caso aqui, eu simulei um vídeo de orçamento, mas poderia ser ali uma proposta, um contrato, um recibo, qualquer tipo de documento que você queira utilizar a partir de um template. Se você gostou, aproveita e já dá um curtir aí no vídeo, comente se tiver alguma dúvida, compartilhe, me siga lá também no Instagram. No Instagram, lá no Vamos Automatizar, também nosso grupo lá no Telegram, no Vamos Automatizar BR, é um grupo lá para você discutir, tirar suas dúvidas, situações mais específicas aí, falar para a gente como que você tem utilizado aí o N8N, outra ferramenta em automação sem código. Ok, pessoal, vou ficando por aqui. Esse aqui é o último vídeo do ano. Eu desejo aí a todos boas festas e um 2022 com grandes aprendizados, repleto de realizações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.